aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação do Jogo Aberto com ela, Renata Fã e seus convidados, o Edu, claro, Ronaldão e o Cicinho, falando ainda sobre o clássico que foi eletrizante entre Flamengo e, claro, o Vasco. Mas também já estão falando aí do próximo jogo e tem o clássico do Fla-Flu no domingo. Flamengo e Fluminense, clássico da morte. Do Flamengo com o Corinthians, que vai ser outro clássico, outro duelo que realmente vai deixar o Ronaldão bem triste. Porque o Mengão, o malvadão que voltou, vai atropelar de novo e dessa vez não vai economizar em gols não. Por isso, fica aqui comigo. Galera, o West Ham se pronunciou em relação a Paquetá. As novidades estão rolando aí, né, no mundo da bola, do mercado da bola do Mengão. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a Band. Fica comigo até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho e hype o vídeo. Vamos pro vídeo, galera. Olá, olá! Aquele bom dia pra você. Emoção não faltou no 1-1 entre Santos e Corinthians da Vila Belmiro. Com direito à lei do ex, Yuri Alberto guardou o dele, mas desperdiçou um pênalti. O Peixe sofreu para empatar nos acréscimos em falta cobrada por Gabigol, com reclamação do Timão. Em Minas, na estreia de Gerson, o Cruzeiro perdeu para o Democrata por 1-0. No Rio, o Fluminense anunciou a contratação de Savarino e depois viu a equipe de Guerreiros derrotar o Nova Iguaçu por 3-2, com 2 gols de Serna. Ainda na Cidade Maravilhosa, o Flamengo oficializou a proposta ao West Ham por Lucas Paquetá. Por aqui, Palmeiras. Então, eu quero saber de você, Cicinho, a questão do Fla-Flu do final de semana. O Flamengo com os titulares foi muito bem diante do Vasco, foi superior na partida e agora tem o Fluminense, que é uma equipe que gosta de incomodar a vida flamenguista. E com mais qualidade do que o Vasco, né? Então, assim, a probabilidade de uma vitória do Fluminense também tem que ser colocada em consideração, porque é uma equipe que é muito bem treinada, é uma equipe que está trazendo exatamente peças fundamentais assim para manter esse crescimento, manter o nível competitivo. Então, assim, eu não coloco já o Flamengo como favoritaço nesse jogo, não. Eu acredito que o Fluminense possa surpreender, sim, pelo que apresentou na temporada passada. Esse início de temporada também vem aí fazendo as suas mexidas e tá muito bem, Renato. É um time que não vai brigar somente pela questão do Campeonato Carioca, mas no Brasileiro também pode surpreender. Confesso que estou relativamente preocupada. A do Fluminense fica na segunda posição do Grupo A com 6 pontos. O próximo jogo será contra o Flamengo no domingo no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Obrigado, a gente vai chamar o Pedro Henrique Torre, que está acompanhando o Flamengo. A gente já viu, claro, as notícias do Fluminense, mas agora tem o Rubro Negro, que venceu o Vasco por 1-0, é verdade. No placar ali, um placar justo, né? Apertado, mas uma atuação que me parece que foi bem convincente para os rubro-negros, Pedro. E bota convincente nisso. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você. Beijo, Mari. Abraço, Donk. Beijos para todos que acompanham todos nós aqui neste Sport Center mais uma vez. Olha, foi uma atuação muito boa. Empolgou grande parte da torcida, até porque se tratava de um time misto, não tinha Arrascaeta e Jorginho nem relacionados, por exemplo. O Léo Ortiz entrou só no finalzinho da partida, o Flamengo administrando, mas ainda bem que foi uma vitória, viu, Bruno? Porque Boa Vista e Madureira venceram nessa rodada e o Flamengo, mesmo com essa vitória, diante daquele passivo que tinha ali de 1 ponto em 9 jogos com a equipe sub-20, o Flamengo segue na zona ali que levaria ao quadrangular da morte. Está em 5º lugar de 6 no grupo B com 4 pontos e tem um jogo a mais. Então o Flamengo vai segue, na verdade, precisando pontuar. O técnico Felipe Luiz ele já vai continuar no comando desse Fla-Flu no próximo domingo. Então vai ter o Fla-Flu, depois o jogo contra o São Paulo e agora não tem muito como desacelerar tanto, colocar a equipe sub-20, porque o Flamengo ainda precisa de pontuação para sobreviver. Porque no Carioca não tem muito aquilo, né, Bruno? Não tem uma posição de meio de tabela. Ou você vai para o quadrangular ou você se classifica
quadrangular da morte ou se classifica para as quartas de final da competição. Vai ser um time misto, talvez tão forte quanto foi no último fim de semana contra o Vasco, mas de olho, claro, nos 2 jogos seguintes que tem contra o São Paulo, estreia do Brasileiro, como disse o Edu Afonso, no Morumbi, e também no outro fim de semana, aí sim, Flamengo e Corinthians pela Supercopa do Brasil em Brasília. É planejamento, agora é jogo a jogo, é a receita do Felipe Luiz e o Andrew, que chegou a ser regularizado, mas era feriado, teve o penúltimo, tinha que estar disposto no penúltimo dia, regularizado no penúltimo dia, antes do jogo contra o Vasco, não foi possível. Agora ele pode até estrear e segurar o Rossi, quem sabe, para a estreia do Campeonato Brasileiro na próxima semana, quarta-feira, no Morumbi. Então é isso, o Flamengo se preparando, envolto em negociações, tem Paquetá, que eu acredito que vocês já falaram bastante aí, mas de fato o Flamengo está focado em pontuar e pontuar, Bruno. É por aí, é o clube de regatas já no pique da remada que você tanto gosta, viu, Pedro? Já? Ana Flávia Nunes, que está lá no CT Ninho do Urubu. Eu passo a bola para você, minha amiga, enquanto eu vou verificando aqui se saiu o nome do Savarino ou não. Boa tarde, amiga. Boa, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui no Ninho do Urubu acompanhando as últimas notícias do Flamengo e tem atualização sobre a negociação do Lucas Paquetá, tá, gente? O Flamengo fez aquela proposta oficial ontem e hoje o West Ham sinalizou que não gostou da oferta porque esperava receber mais pelo jogador. Vamos lembrar o seguinte, a oferta que foi feita pelo Flamengo chegou a 40 milhões de euros, aproximadamente 249 milhões de reais, uma parte valor fixo, outra parte em bônus. Mas o West Ham já tinha sinalizado para o Flamengo que esperava receber pelo menos 45 milhões de euros pelo Paquetá. O Flamengo não planejava colocar na mesma proposta acima de 40 milhões de euros, mas diante dessa recusa do clube inglês, agora o Flamengo está pensando como é que vai fazer e já pensa inclusive em mudar essa proposta para tentar convencer o West Ham. Um outro detalhe que também acaba travando essa negociação envolve a data de liberação do jogador, né? O Flamengo quer o Paquetá agora, já nessa janela, e o West Ham quer liberar o jogador só na janela do meio do ano. Então é um outro detalhe que também trava essa negociação, mas o Flamengo espera que a vontade do Paquetá prevaleça e ajude a fazer o negócio avançar. A gente lembra que o Paquetá já deixou bem claro para o West Ham que deseja jogar no Flamengo e ele, inclusive, já tem um tempo que não é relacionado para jogos. A última partida dele foi no dia 6 de janeiro. Então, vamos ficar de olho para acompanhar os próximos capítulos aí dessa negociação, né? Eu disse que estou aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo já está, então, se preparando, depois que se reapresentou ontem, né? Pensando no Fla-Flu de domingo pelo Campeonato Carioca. Hoje, aqui no Ninho, é folga, tá, gente? O Flamengo fez um pequeno ajuste na programação inicial, na agenda de treinos, que foi divulgada antes, porque é o seguinte, hoje é a última folga, a única folga antes do jogo contra o São Paulo. Então, a partir de amanhã, o Flamengo já entra numa agenda intensa de treinamentos, porque, né, tem o Fla-Flu no domingo e na quarta-feira tem a estreia no Campeonato Brasileiro, jogo contra o São Paulo na capital paulista. E aí, conforme teve, né, essa mudança também do planejamento da equipe profissional, do time principal, que voltou a entrar em campo antes do previsto, 9 dias depois do início da pré-temporada, o novo planejamento indica que sim, o time principal vai entrar em campo de novo no Fla-Flu, mas o técnico Felipe Luiz deve fazer alguns ajustes, algumas mudanças na escalação, até pensando, claro, na minutagem, né, nos minutos de cada jogador, já que eles voltaram a campo antes do previsto, né, voltaram 9 dias depois do início da temporada e o planejamento inicial era de que eles voltassem 16 dias depois, né, desse início dos trabalhos. Inclusive, quem pode aparecer na escalação, Vini, é o goleiro Andrew, recém-contratado para o jogo contra o Vasco na quarta-feira. Ele ainda não estava, né, regularizado. Agora sim está com a documentação regularizada, a documentação em dia e pode ser escalado contra o Fluminense no domingo. Com você, Vini. No banco de reservas contra o Flamengo no primeiro clássico no ano do time tricolor. Fluminense então segue em preparação para o Campeonato Carioca, a estreia dos titulares agora, não passou com aquele nota 10, né? Teve essa vitória suada contra o Nova Iguaçu, mas agora já vive a expectativa para o clássico no final de semana, Bruno. Então, Zubildinho, tenemos que permanentemente seguir creciendo. Y el crecer, en el crecer pasa eso, que vamos a tener buenos momentos críticos. Nosotros en general estamos contentos con todos los jugadores, se van a sumar. En este caso Savarino, que viene a aportar
lo suyo, al igual que Arana, que Gemes, para construir una plantilla fuerte. Zubeldia podem ser importantes em 26, então se movimentou no mercado, não é, Jufo? Mas a gente vê o pedido ainda dos tricolores por um centroavante, não é, Jufo? Parece que eles ainda não estão convencidos pelo Everaldo, hein, Jufo? Bom dia, Bruno, Mari e Dom, que todo mundo ligado aí no Sport Center. A diretoria do Fluminense ainda está analisando o mercado atrás de um centroavante. A novela do Hulk custou muito tempo, né, nas negociações que se arrastaram, mas não só a torcida está pedindo um camisa 9 para essa temporada, como o Fluminense realmente está no mercado atrás de um jogador dessa posição. Depois de trazer um ali meia, mas também que pode atuar no lado, que é o Savarino, já foi anunciado, agora o Fluminense... Aquele giro maravilhoso pelas equipes cariocas. Depois de vencer o clássico diante do Vasco, o Flamengo se reapresentou na última quinta-feira, de olho no próximo clássico que terá pela frente. No domingo, o Fla terá pela frente o Fluminense em mais uma rodada do Campeonato Carioca. Vale destacar que este será o quinto jogo do Flamengo nessa primeira fase do Campeonato Estadual. Depois deste duelo, o Flamengo terá apenas mais uma partida, que será diante do Sampaio Correia no final de semana seguinte. Para o jogo contra o Fluminense, a ideia do técnico Felipe Luiz é de manter os principais jogadores entre os titulares e também entre os relacionados. Isso, por exemplo, não inclui, muito provavelmente, a presença de nomes como Jorginho, Arrascaeta e De La Cruz. Esses três jogadores estão sendo preparados para retornarem no início do Campeonato Brasileiro, que está previsto para a próxima quarta-feira. Tudo, é claro, depende de uma avaliação do departamento médico e também da preparação física. Então, existe uma chance, mesmo que remota, desses jogadores serem pelo menos relacionados. Entrar em campo, aí já é uma outra história. Por outro lado, nomes como o goleiro Andrew, que acabou de chegar e já está relacionado, ele pode ganhar uma oportunidade entre os titulares e fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra. Além dele, o zagueiro Léo Ortiz, que não começou o jogo contra o Vasco, pode iniciar a partida deste domingo ao lado de Léo Pereira. Na lateral direita, Varela também pode retornar ao time titular. Além deles, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro são outras opções do treinador para o clássico diante do Fluminense. Já sobre Inês, o Flamengo segue em busca de fechar a contratação do meio-campista Lucas Paquetá. Na última tarde, o clube carioca enviou mais uma proposta ao West Ham da Inglaterra. Desta vez, os valores giram em torno de 40 milhões de euros. E existe um otimismo quanto a um possível acerto com os ingleses. A resposta da equipe inglesa deve chegar ao Flamengo nos próximos dias. E apesar do otimismo, o caso é tratado com muita cautela. Nosso elenco está muito forte, então realmente os jogadores que entram tem que ser os jogadores. E o Paquetá é um jogador do West Ham, então enquanto ele for jogador do West Ham, respeito absoluto pelo clube que pertence agora, mas sabemos todo o amor que a torcida tem por ele. O lado perdedor do clássico da última quarta-feira foi o Vasco, que agora começa a pensar na próxima rodada. É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo tem interesse na contratação de Danilo, ex-Palmeiras e ex-Botafogo, ou seja, hoje ele está no Botafogo, né? O Flamengo monitora o mercado em busca de novos nomes e avalia a contratação de Danilo, meio-campista atualmente no Botafogo. O multicampeão pelo Palmeiras. 6 horas lá no Premier tem Fluminense e Flamengo. Fla-Flu em campo e você acompanhando os detalhes desse segundo jogo do time do Felipe Luiz com força máxima na temporada. O Zubeldia também escalando o que tem de melhor. Teremos 2 assuntos desses para tratar no Taon. Paquetá tem proposta oficial na mesa, mas o West Ham ainda não respondeu o Flamengo. Sabenses vendo o Gabigol no Santos cobrando um míssil contra o Neneca, falando por quê. E essa informação, galera, foi confirmada pela jornalista e repórter, né, na verdade, Raíssa Ciprício. E também foi confirmada pela ESPN na quarta-feira.
Ainda de acordo com a reportagem, o clube carioca trata o interesse pelo jogador de forma bastante inicial e o mantém no radar por uma investida em breve. O clube conta com algumas opções incertas para o setor, como o caso do meio-campista Alan, que despertou interesse do São Paulo e de Corinthians e vive um futuro indefinido no Flamengo. Além dele, Saul realizou uma cirurgia do calcanhar esquerdo e ainda não tem previsão de retorno ao gramado. Caso também de Nico de la Cruz, que tem limitações físicas e é uma incógnita com o futuro. Então, além do Everton Araújo, considerado por Felipe Luiz como alguém mais voltado na amarração, né? Então, por conta disso, somando os extremos, né, do calendário também do clube, agora em 2026, o Flamengo busca novas opções para o setor, apesar de interesse rubro-negro em Danilo, que tem características para fazer mais de uma função no setor. E até o momento, o time carioca não oficializou qualquer oferta ao Botafogo ou ao staff do jogador, uma vez que está monitorando no mercado alguns nomes, né? E pode ajudar o Flamengo em uma eventual negociação por Danilo. É o momento vivido pelo Botafogo. O clube sofre com problemas financeiros em meio à transferência, né? Que impede o Glorioso de registrar novos reforços. Então, além disso, em entrevista do GE, Alessandro Brito, dirigente do Botafogo, admitiu a necessidade de negociar jogadores do elenco. Então, isso quer dizer que ele, o Danilo, que está na mira do Flamengo, pode chegar aí no Mengão a qualquer momento. É isso aí, galera. Lembrando aí, galera, de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil, também para a Band Esporte e também para a Band do Jogo Aberto com Renata Fã. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Também, galera, hypar o vídeo, deixar aquele like e até o próximo vídeo.